Aê, deixa eu começar aqui esse vídeo, dar uma ajustadinha na câmera. Aê, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live das perguntadeiras. Tô aqui com vocês no Zoom e vou abrir aqui no Insta também, um segundo. Aê, boa tarde para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu estou aqui no computador pelo Zoom com as alunas do curso Profissão Social Media para Médicos, que têm acesso aqui ao nosso Zoom, que depois a gente acaba trocando uma ideia, tiro dúvidas de quem entra ao vivo, tá? E vou responder as perguntas que vocês me enviaram por e-mail. Tá? Vou tentar ser o mais breve possível hoje nas perguntas para a gente realmente acelerar e conseguir responder todo mundo. E no mais, quem é aluna do curso, se tiver mais alguma pergunta, vocês já sabem o nosso e-mail que está lá dentro da plataforma do curso, onde a gente envia, né? Onde vocês me enviam as perguntas e eu venho aqui semanalmente responder vocês. Hoje, em caráter de função de final de férias e reorganização da semana, nossa live, que era às quartas-feiras, excepcionalmente está sendo feita hoje, quinta-feira, mas daqui em diante passa a ser novamente todas as quartas, tá? Vamos lá, primeira pergunta da Tainara Santos. Oi, Ivan, tem um cliente ortopedista que quer alguém para responder os comentários do direct e etc. Você acha isso um bom over delivery para oferecer? Estou um pouco insegura em relação ao tempo que vou precisar para fazer tudo isso sempre. Seguinte, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é o conceito de over delivery, tá? O over delivery é aquilo que a gente entrega como extra para o cliente, tá? Como bônus, sem que o cliente esteja esperando. Então, o over delivery, ele não pode ser uma prestação de serviços contínua. O que é um over delivery? Enviar um brinde para o cliente, por exemplo, enviar um café no dia do aniversário, enviar um mimo, um presente, ou por exemplo, fazer algum template, alguma imagem, alguma coisa que o cliente precise, seja ali no Instagram da clínica, às vezes você bate, da clínica não, perdão, às vezes você bate ali o olho no, por exemplo, no WhatsApp, tá? E vê que a imagem ali do WhatsApp não tá focada, não tá nítida, não tá legal, que poderia ser a logo, que a logo tá com baixa resolução, que aquela imagem ali de capa poderia melhorar. Então, nesses casos, aí você entra em contato com o cliente e fala, olha só, fiz isso daqui e tal para você e tudo. Isso é um over delivery, é entregar algo extra, tá? Sem que o cliente esteja esperando. Só que mais importante ainda do que o over delivery é realmente a gente ter aquele cuidado, aquela cuidade do, poxa, será que a gente está entregando para o cliente aquilo que realmente foi proposto? Será que ele está satisfeito com aquilo que foi combinado? Porque mais importante que o over delivery é realmente a gente ter o compromisso ali de entregar aquilo que a gente prometeu entregar, tá? Em relação a isso, de responder comentários e o direct, isso não é um over delivery. Isso é uma prestação de serviços contínua, que, lógico, nós não temos nenhuma regulamentação sobre a nossa profissão de social media, mas, ao meu ver, de acordo com a minha maneira de trabalhar, eu não entendo como resposta de comentários e direct, eu não entendo isso como papel da social media, tá? Eu entendo isso como papel da secretária, ou em algumas circunstâncias, em alguns momentos, até mesmo o papel do próprio médico, tá? De pegar ali um direct, responder o paciente por áudio, para que o paciente, né, o suposto paciente ou o futuro paciente, para que ele se sinta bem acolhido, bem recebido, fala, nossa, o doutor existe, falou comigo e tal, e etc. Então, eu não acho um bom over delivery para oferecer você fazer a prestação de serviços como resposta de comentário e direct, tá? Até porque o direct geralmente são pessoas que entram em contato já para realizar o agendamento. Então, assim, se você não tem. Opa, alguém entrou aqui no Zoom. Deixa só eu dar um. Oi, Aline, oi, Ivan. Aí, vou só mutar vocês aqui para não. Porque eu tô sem microfone aqui hoje no Zoom. Até mesmo para ouvir vocês, meninas. Então, o que que acontece? Se você entra em contato e se dispõe a responder o direct para esse profissional, você tem que ter acesso à agenda dele, tá? Então, por exemplo, como que você vai saber se ele pode agendar consulta na sexta, no sábado? Você vai ter que ter acesso a absolutamente tudo em relação a esse profissional.
E, geralmente, quem tem esse acesso aí à agenda do profissional é a secretária e não nós que cuidamos do marketing, tá? Então, isso de responder comentário direct não é um over delivery, isso é uma prestação de serviços. Se você achar cabível, você pode sim cobrar um valor por oferecer esse serviço, mas não é a minha recomendação, porque isso acaba engessando muito tempo da gente. A gente tem que ficar disponível ali em horário comercial para poder fazer essa resposta, e esse acaba sendo um trabalho muito mais da secretária do que do marketing, tá? Próxima pergunta da Letícia Cruz. Oiê! Um monte de oi, um monte de ê. Oi, Letícia. Van, tô amando seu curso e vendo quanto tempo eu perdi na vida atendendo todo mundo, ao invés de atender somente um grupo de clientes. Nichar é vida, né, gente? Estou dando o meu máximo na prospecção, organizei meu perfil igualzinho você ensinou, e essa semana fechei meu primeiro cliente. Mas eu tô, um monte de ó, eu tô em pânico. Não me sinto segura para atender, não consegui ainda terminar de assistir o curso. Meu cliente é oftalmologista, por onde devo começar? Letícia, seja muito bem-vinda. Realmente, a gente acaba começando na profissão, né? Nem todo mundo começa do jeito certo, pode ter certeza aí que, embora eu tenha começado no nicho, mas eu também comecei perdendo muito tempo, igual barata tonta, sem saber ali por onde me direcionar. Quando eu comecei como social media, não tinha nenhuma orientação nem nada, eu literalmente comecei ali na tora, né? Então, essa facilidade aí que a gente tem hoje em dia de ter uma estruturação, principalmente vocês, porque eu tomo muito cuidado com isso dentro do curso Profissão Social Media para Médicos, que é estruturar vocês, mostrar o que tem que ser feito, mostrar o que é prioridade, mostrar como que a gente começa, como que a gente termina, o que a gente faz primeiro, né? Estabelecer os processos para que a gente não se sinta desorganizado e perdida, porque sim, eu gastei muito tempo até desenvolver os processos, entender o que tem que ser feito primeiro, entender o que é prioridade, etc. Então, isso tudo traz bastante segurança para vocês. E você mesmo aqui completou que ainda não terminou de assistir o curso, tá? O que é absolutamente normal, o curso está se estendendo aí, né? Tem bastante conteúdo, então não é um curso rápido, assim, não é um cursinho que você vai assistir em 2 horas, tá? Tem que ter tempo realmente. E é o que eu falo bastante para vocês, até nos primeiros módulos ali de introdução. Curso é algo que a gente estuda, tá? Não é um Netflix, não é um Vanessa Flix. Então não dá para sentar, ver uma pipoca e deixar lá rodando, não. Realmente a gente tem que ter esse compromisso de horário com sentar, pegar um material, papel e caneta, e se organizando ali para anotar os pontos principais, ver o que é mais importante para você e principalmente fazer o CPV, né? Que é o comece por você. Ou seja, para você entender em qual momento da profissão você tá, o que te falta e tudo. E muito bom que você falou que já organizou seu perfil, já começou a fazer prospecção e já tá aí com seu primeiro cliente, que é oftalmologista. Então, sua pergunta é: por onde eu devo começar? Bom, em primeiro lugar, você está com um cliente que é oftalmologista, mas aí você não me falou aqui mais detalhes, se você já fez o briefing com ele ou não, se você já começou o conteúdo ou não. Mas vamos supor que você não fez ainda absolutamente nada, só fechou o contrato com esse cliente, tá? Por onde você vai começar? Pelo briefing, tá? E o briefing é extremamente importante porque do mesmo jeito que a gente faz no CPV, né, que é o comece por você, a gente tem que começar por nós, ou seja, identificando onde que a gente está, estabelecendo metas, estabelecendo onde que a gente quer chegar e trilhando ali um caminho passo a passo de onde estamos para onde queremos chegar. Então, é extremamente importante que a gente faça isso com o cliente também, tá? Então, perguntar para o cliente onde você está hoje. Você está começando no marketing agora? Você está começando do zero? Você já tem algum trabalho em andamento? Você já tem algo recorrente? O cliente já tem Instagram ou não tem? Já passou por algum outro profissional? No caso, gente, do cliente já ter passado por algum outro profissional autônomo, social media ou agência ou qualquer coisa do tipo, é extremamente importante conversar com o cliente mesmo, tá? Tem uma velha frase que fala que muitas vezes a melhor maneira de se vender cavalos é colocando uma placa vende-se cavalos. Então, assim, a melhor maneira da gente entender o cliente é realmente chegando e perguntando, tá? Sem ter medo da resposta, sem ter medo do que o cliente vai falar, porque às vezes a verdade não é o que a gente quer ouvir, mas ela é a verdade. E a gente só consegue ali ir contornando à medida com que a gente entende ali a verdade, à medida com que a gente consegue entender aquilo que é a realidade para o cliente. Então, pergunte para este cliente
se é que ele já tinha alguma coisa começada, olha, eu tô vendo aqui e tal, que você já teve alguma agência, já teve alguém cuidando do seu perfil, por que você parou, por que você trocou, o que que você gostaria de melhorar, né? O que que você achou que faltou, como que isso poderia ter sido melhor para que você tivesse continuado. E muitas vezes as respostas dos clientes nos surpreendem. Às vezes o cliente parou realmente por algum problema pessoal, de saúde, de divórcio, de mudança de cidade, de mudança de especialidade, enfim, são vários os problemas. E às vezes o cliente realmente parou porque não estava gostando do serviço, porque a pessoa não cumpria datas, porque a pessoa não entregava, sabe? Então é importante a gente entender ali quem é o cliente, quais são as queixas dos nossos clientes, para que a gente possa contornar e resolver. Isso em primeiríssimo lugar. E depois entender ali realmente esse cliente oftalmologista, o que que ele tem, né? O que que ele quer? Quais são os intuitos dele? Quais são os objetivos dele no perfil? Quais são os objetivos dele dentro do marketing? É construir uma autoridade? É captar mais paciente? É sair do paciente, ou ele já tem muito paciente, mas agora ele quer sair do atendimento pelo convênio e começar a atender só particular, ou quer aumentar o valor da consulta particular, tá? Porque isso também pode acontecer do médico que só atende particular, mas ele atende um particular por um valor barato, então ele quer construir um posicionamento, uma autoridade digital ali para poder valorizar o valor dele na consulta. E mais importante de tudo dentro do briefing, é por isso que o briefing é um momento super importante da gente fazer com o cliente, e não necessariamente tem que ser feito apenas uma vez, tá? A gente pode e deve refazer o briefing mais ou menos a cada um ano, à medida com que surgem as necessidades, com que o cliente altera a rota, quando o cliente muda alguma coisa de grande, né, na área de atuação dele, é importante a gente sentar, conversar, refazer o briefing com o cliente. E o mais importante de tudo no briefing é esse ajuste das expectativas, tá? Então, assim, ó, beleza, hoje você só atende particular, são R$ 250 sua consulta particular, você quer aumentar para 400. Mas o que que você está disposto a fazer? Como que nós podemos fazer? Minha sugestão é essa, melhorar a imagem, melhorar o branding, melhorar o aspecto físico da clínica, como está a sua clínica, seu consultório, tem estacionamento, tem facilidade, não tem? Então, aí alinhar realmente as expectativas com o cliente, deixar bem claro que marketing hoje em dia é indispensável para todo e qualquer profissional, principalmente os profissionais da saúde, é indispensável, né? Ninguém mais está aí panfletando na rua, ninguém mais salva cartãozinho de visita para ligar para o profissional. Hoje em dia, até os próprios médicos indicam aí uns aos outros, mandando para os pacientes literalmente o arroba do Instagram, tá? Então, isso virou fundamental. Mas a gente tem que deixar bem claro também que é um processo de persistência e de longo prazo, que não é um milagre, que não é do dia para a noite, né? E que a pessoa tem realmente ali que ter essa persistência. Então, ajustar as expectativas, tudo isso é fundamental fazer com o cliente, tá? Vamos para a próxima pergunta. Fabiana Carvalho. Deixa eu descer aqui para ler o segundo. Bom dia, tudo bem? Boa tarde, Fabi, tudo ótimo. Não é uma dúvida pontual, mas eu queria que você desse uma luz sobre tudo isso de pode ou não pode, postar antes e depois, o que mudou, como que tá isso por agora. Bora, gente, bora falar dessa polêmica. Seguinte, para quem caiu nessa live aqui de paraquedas ou para quem está chegando agora e não teve tempo aí de se atualizar um pouquinho, estão acontecendo alguns movimentos que nos indicam, tá, que vai haver alguma mudança aí nas regras de publicidade e propaganda do Conselho Federal de Medicina. Quais vão ser essas mudanças? Não sabemos. Não tem como saber ainda, tá? Então, o que que acontece? Tem alguns, até médicos mesmo, outros que fazem parte do conselho ou membros do conselho de alguma maneira, que dizem que agora vai poder postar antes e depois, agora vai poder isso, agora vai poder aquilo, que vão acontecer mudanças XY. E a verdade é que até que seja publicado oficialmente este edital, este novo documento no site do próprio Conselho Federal de Medicina, até que isso não aconteça, tudo o que vier antes são apenas especulações, possibilidades e burburinhos. Enquanto não existe nada de concreto ainda, segue valendo as regras que nós temos hoje, segue valendo o que a gente tem hoje naturalmente, tá? Daqui para frente, a gente vai aguardar. Quando isso for notificado, quando isso se tornar oficial, eles vão publicar oficialmente aí, através de um edital, através de algum documento oficial, eles vão publicar no canal, ali no site do próprio Conselho Federal de Medicina. Enquanto tudo isso não acontece, a minha recomendação é que todos vocês, acalma o coraçãozinho, tá? Acalma o coraçãozinho, não fiquem aí
desculpa, assim, com todo respeito, e você sabe que quando alguém fala com todo respeito é porque vai faltar com respeito, mas bora lá, bora pro sincericídio. Não fiquem perdendo o tempo de vocês com essas especulações. Por quê? Porque quando você pisca, você passou ali 20, 30, 40 minutos, 1 hora do seu dia, correndo atrás de um monte de especulação do que pode ser, que acontece ou não, ao invés de você realmente estar ali focada na captação de clientes, em melhorar seus processos, em estudar alguma outra coisa, algo que vai ser realmente útil, tá? Por quê? Porque ficar assistindo esse monte de especulação que tem aí no mercado, né? Cada um fala uma coisa, cada hora um fala alguma coisa, ficar tentando acompanhar esse monte de especulação no dia de hoje não é algo que nos agrega, tá? Por quê? Porque tá nada definido. Enquanto eles não publicarem ali oficialmente no canal de comunicação do Conselho Federal de Medicina, não há nada não há nada fixo, não há nada sério, tá? E outro ponto é o seguinte: vamos supor que amanhã, dia 21 de julho, eles publiquem aí esse edital e tudo e mais. Vai haver um tempo, um período de adaptação, para que todos possam ler o edital, colocar em prática, estudar, implementar, fazer as mudanças necessárias. Então, assim, não vai ser do dia para a noite, tá, gente? Não vai ser assim, soltaram o edital hoje e neste exato segundo, quem não cumprir tudo que está ali já está fora e vai ser processado. Não, gente, definitivamente não vai ser assim. Não é assim que funciona. A gente tem lei, a gente tem um monte de regulamentação que exige com que a gente tenha, após, né, sair aí um edital, uma coisa e tal, etc., uma nova lei ou uma nova regulamentação, por lei, é obrigado a dar um período para que a gente possa ir fazer as adaptações necessárias. Então, não se desesperem antes do tempo, não se preocupem com aquilo que ainda não é fundamental, tá? Deem aí o tempo ao tempo, foquem nas coisas de vocês, continuem fazendo o trabalho de vocês da melhor maneira possível. Acredito eu, aí já é uma crença minha, tá? É um chutômetro meu, literalmente um chutômetro, porque eu não faço parte do conselho, nem nada do tipo, muito longe disso. Mas o meu chutômetro é que eles vão adequar, que eles vão flexibilizar um pouquinho as regras, mas sempre colocando mais regras. Então, por exemplo, vai permitir o antes ou depois? Tá, até pode ser, tá? Mas se por eventualidade eles permitirem um antes e depois, vai ter um monte de regra, vai ter um monte de coisa que pode ou que não pode dentro desse antes ou depois. Não acredito que vão fazer livre, leve, solto assim, não, porque não é característico aí da profissão e, enfim, de todo um histórico que eles têm de anos aí, tá? Mas, enquanto nada disso acontece, acalmem seus coraçõezinhos, fiquem tranquilas que quando for oficial a gente vai saber, eu vou atualizar vocês. E, sem dúvida, a gente vai ter tempo aí para poder estudar e implementar tudo isso, tá? Não vai ser uma exigência do dia para a noite. Vamos agora, deixa eu ver aqui se as meninas do Zoom falaram alguma coisa. Deixa eu ver aqui no chat. Van, minha xará, enviou a dúvida por aqui. Van, vou enviar minha dúvida aqui. Faço cronograma de story para o profissional. Nos stories, podemos colocar de forma estratégica chamadas para que o médico faça de vez em quando, do tipo, você tem alguma dúvida sobre o consultório? Acesse o link da bio e fale com tananã, o nome da secretária. Deseja saber sobre a nossa localização? Acesse no tal lugar. Sim, Ivan, podemos, principalmente citar a secretária, tá? Tem, lógico, isso é muito de cliente para cliente, né? Cada pessoa tem aí a sua personalidade, é super importante a gente imprimir a personalidade do profissional através das redes sociais, mas a gente tem um cliente aqui que ele é extremamente engraçado e ele brinca muito com a secretária, óbvio, né, gente? Nada pejorativo nem nada, mas são brincadeiras saudáveis de não sei o que. Não, eu não sei responder isso. Não, eu não sei responder isso, não. Vocês perguntam para Renata e tal, não sei o quê. E a secretária dele acabou meio que virando um ícone, assim, do consultório. Então, tem gente que liga para ela para agendar e eu converso bastante com ela e ela morre de rir. Ela fala assim: olha aí, o que é isso? Porque o pessoal já liga para agendar com ele e fala assim: olha, eu nem sei se eu quero me consultar com o doutor Fulano ou se eu quero falar com a Renata. Eu nem sei o que eu tô mais feliz de falar com a Renata, né, que é a secretária, ou de me consultar com o doutor Fulano e tal, e etc. Então, assim, é super legal quando a gente, lógico, nesse caso aí a brincadeira é permitida e é algo super saudável e ficou muito engraçado, mas é muito legal quando a gente dá nome à secretária. Em primeiro lugar, porque ela tem nome,
Toda secretária tem nome, tá? Então é super, super, super importante. Ah, é a secretária. Não, gente, a secretária fica muito aberto. Ó, falem com a Márcia, que é minha secretária, falem com a Renata, que é minha secretária, vai te atender super bem e tal. É super importante dar nomes às pessoas, tá? A importância do nosso nome vai além de documentação, né? Faz parte da nossa personalidade, faz parte de quem a gente é, então é super importante isso de realmente colocar. Você tem alguma dúvida sobre o consultório? Você tem alguma dúvida sobre esse tema? Acesse o link da bio e fale com a Renata, que é a nossa secretária, e etc. Isso são coisas super importantes que a gente pode e deve fazer de vez em quando, e geralmente causar essa intencionalidade mesmo, não só dentro dos posts, mas também ali dentro dos stories, porque é o pouquinho ali da flexibilidade que nos permite aí dentro das regras do Conselho Federal de Medicina que nós temos vigentes até o presente momento, é o que nos permite, tá? Ter aí essa flexibilidade, essa humanização do conteúdo, tá bom? Vamos agora para a última pergunta da Patrícia. Gente, eu não li os e-mails hoje previamente, então às vezes quando eu paro para ler aqui com vocês, até eu dou risada. Uma luz por misericórdia. Olha o jeito que a pessoa começa o e-mail. Bora lá, Patrícia, vamos dar essa luz por misericórdia se eu conseguir, né? Porque também milagre aqui a gente não faz, a gente só trabalha, mas milagre não. O cliente fechou comigo, pediatra, e me disse que ele não tem objetivo, só quer um Instagram. Aí, como eu construo essa estratégia se o cliente disse que não quer nada? O que eu faço? Gente, alguém mais já passou por isso? De chegar para o cliente no momento do brief, o cliente fala: Não, eu não quero nada, não, eu só quero um Instagram. Isso é algo muito comum, tá? Mas até nisso a gente tem que ter essa acuidade, a gente tem que ter como que eu vou dizer, essa sagacidade profissional da nossa parte de entender o cliente, tá? É o que eu sempre falo para vocês, é o que eu pego no pé de vocês, que a gente tem literalmente que entender para atender. Quando o cliente entra em contato conosco, e isso definitivamente não é incomum, tá? Isso é extremamente usual, isso acontece com muita frequência, que é aquele cliente que entra em contato e fala assim: não, inclusive no briefing, tá? E o cliente entra em contato e fala assim: não, eu não queria nada, não, não tem objetivo nenhum, não. Eu só quero um Instagram, só quero um Instagram para dizer que tem. Gláucia, normal, posiciona a marca se ele não quiser outro objetivo, né? Então, o cliente muitas vezes entra em contato, você pergunta quais são os seus principais objetivos. E aí, quando a gente faz essa pergunta, quais são os seus principais objetivos? Se o cliente não leu o briefing previamente, se a gente não preparou o cliente, quando a gente pergunta quais são os seus principais objetivos, o cliente geralmente faz assim, ó, pã. Sabe aquela tela azul que vai pã? Bugou literalmente. Por quê? Porque a gente está acostumado de ir levando. E vai vivendo um dia atrás do outro. Talvez isso aconteça até com a gente. Por exemplo, se hoje, agora, eu perguntar aqui para cada um de vocês, qual é o seu principal objetivo profissional? Qual é a sua meta? Talvez você não tenha essa meta definida, porque a gente não está habituado a definir metas. Eu sou uma pessoa doida, neurótica, maluca, rainha do Excel, então assim, eu vivo de meta, entendeu? Eu tenho meta para o dia de hoje, eu tenho meta para daqui uma semana, eu tenho meta para daqui um mês. Eu sou uma pessoa que vive de cumprir meta, minha vida é cumprir meta. Mas eu sei que isso não é o comum. Eu sei que isso não é o usual. Então, o que que acontece com esses clientes que chegam para nós e falam: não, não tem objetivo, não, só quer ter um Instagram? Ele está nos dizendo, com outras palavras, ele não está sabendo se expressar, que na verdade o que ele quer é um posicionamento digital. Tá? É isso que ele está dizendo. Olha, eu quero um posicionamento digital. Eu quero que quando alguém peça meu contato, que eu possa passar o meu Instagram. Eu quero que quando algum colega meu me indique, que eu possa passar o meu Instagram para que essa pessoa entre em contato comigo, para que essa pessoa conheça meu trabalho. Então, quando o cliente fala que ele não tem objetivo, é basicamente isso que ele quer, tá? Um posicionamento digital. E, obviamente, por trás desse posicionamento digital, e aí entra todo um sistema de crenças, entra toda aquela coisa de, porque falar que eu quero dinheiro é errado, assumir que eu quero ganhar dinheiro, principalmente para médico, tá, gente? Principalmente para médico que tem essa ação
muito humana por trás de todo o trabalho que eles fazem. E as pessoas acabam, como que eu vou dizer? Achando que uma coisa anula a outra, quando na verdade não, uma coisa complementa a outra. Então tem muito médico que tem esse peso do: "Ai, eu não posso ganhar dinheiro porque eu estou aqui para ajudar as pessoas. E se eu vou ajudar as pessoas, eu preciso trabalhar de graça, eu preciso atender todo mundo de graça". E na verdade não é assim. Por quê? Porque essa pessoa que hoje é médico, ele só foi médico porque ele investiu para ser médico. Seja investiu em X anos de cursinho para passar numa faculdade federal, seja investiu, pagando mesmo a mensalidade de uma faculdade particular, seja pagando cursos de atualização, cursos de especialização, tudo isso, gente, custa dinheiro, tá? Custa dinheiro. Até para quem faz uma faculdade de medicina federal, não tem como você fazer faculdade de medicina sem gastar R$ 1. Você pode não pagar a mensalidade, mas você vai ter que comer, você vai ter que comprar livro, você vai ter que comprar material, você vai ter que participar de alguns congressos que a própria faculdade exige. Então, não tem como você estar ali sem você ter gasto, não tem como a pessoa se tornar médico gastando R$ 0. Então, o que que acontece? Para que esse médico tenha sossego, tenha tempo livre para estudar, para que ele tenha dinheiro suficiente para estudar, para se especializar, para ser cada vez melhor, para investir em livro, em curso, em formação e etc., e para que ele possa fundamentalmente, fazer um excelente trabalho para os seus pacientes, esse médico precisa de dinheiro. Então, às vezes, a pessoa tem vergonha de admitir: olha, eu preciso de dinheiro não só para viver, não só para sustentar minha família, mas também para ser um médico melhor. Tudo isso é muito complicado. Então, às vezes, a pessoa chega assim, meio humilde, meio com vergonha ali, acanhado, né? Não, eu só quero o Instagram para ter um Instagram. E no fundo não é, no fundo ele quer um posicionamento digital. E através desse posicionamento digital, ele quer sim ter mais pacientes, tá? Isso é o mínimo que hoje em dia todo profissional quer ali para quem, principalmente para quem está começando, para quem está se estabelecendo no mercado digital agora, tá? O mínimo que essa pessoa quer é realmente um posicionamento digital e ter mais pacientes. Então, o que que a gente faz nesse caso, esses clientes que entram em contato com a gente e falam que não querem nada, né? Só querem ter um Instagram e tal, que eles não têm um objetivo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que isso é absolutamente comum e normal, isso é recorrente, isso acontece mesmo. E em segundo lugar, a gente vai elaborar a estratégia desse cliente pautada em um posicionamento digital. Então, é realmente ali, se o cliente está começando do zero, construir um conteúdo topo de funil. Para a pediatria, isso acaba sendo mais fácil, tá? Porque todo mundo sabe o que um pediatra faz, né? Não é, por exemplo, igual um reumatologista, que é uma especialidade bem menos conhecida do que a pediatria. Então, de modo geral, o pediatra, todo mundo sabe que é o médico que cuida de bebê, de criança, mas ir trabalhando aí esse topo de funil, mostrando quando que essas pessoas devem procurar o pediatra, quando não, principalmente na questão de febre, tá? Que é uma dúvida muito recorrente, que é algo muito comum em criança, tá? É muito comum que as crianças tenham febre. Então, como que a gente vai lidar com essa febre, com tudo isso? Quando procurar o pediatra, se a criança tiver febre, se tiver tosse, o que que é normal, o que que não é normal, e trabalhar da melhor maneira possível o posicionamento digital desse cliente. Aí, nesses casos, perguntar quais são os profissionais que dão indicação para ele. Então, por exemplo, ginecologista e obstetra que faz o parto ali das gestantes costuma ter um relacionamento muito bom com pediatras, tá? Para poder indicar, porque geralmente a gestante, mãe de primeira viagem, pergunta para o obstetra que faz o parto: olha, meu filho vai nascer e tal, quem você indica para pediatra e tal? Então, perguntar para ele se ele tem algum obstetra, alguém assim que indica, que o indique para fazer, às vezes, algum post collab, alguns conteúdos aí compartilhados realmente, para que esse profissional tenha o melhor posicionamento digital possível, tá bom? Deixa eu ver aqui, meninas do Zoom, alguém mais tem alguma pergunta? Não, 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 nenhuma pergunta mais do Zoom. Meninas, então essa foi nossa live de hoje, respondendo aí as perguntas que vocês me enviaram por e-mail. E quem é aluna já sabe que é só mandar a pergunta por e-mail e eu venho aqui online responder ao vivo as dúvidas de vocês. E no mais, quem ainda não é aluna, que quiser mandar suas perguntas, o link está na bio aqui do Instagram, tá bom? E estou à disposição aí para quem quiser trocar uma ideia ou fazer alguma outra pergunta. Um beijo e boa quarta-feira, boa quinta-feira para todo mundo. Tchau! Um beijo, meninas do Zoom.